Grande momento, Liage Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Esse vídeo é especial. Esse vídeo, ele nasceu também de uma conversa e muitas observações que nós fizemos durante toda a história dos X-Men 97. Muitas narrativas que foram construídas principalmente lá. O lugar onde todas essas questões, todas as lacrates começam, no Twitter. Neste vídeo, a gente vai desmentir todas as hipocrisias, todas as falácias envolvendo o time dos X-Men e daremos a resposta definitiva sobre o caso. Porque o Twitter é fantástico. Eu acabei de ler aqui um post por que o Magneto estava certo. O Magneto, ele é um aliado, né? Então, vamos lá, né, galera? Pô, o X-Men dá um trabalho, mas eu acho que o live action ele vai por essa direção. Porque do jeito que o Quarteto Fantástico tá indo, né, acho muito difícil a Disney se segurar no momento do X-Men. E o X-Men é um negócio que marcou muita gente, né? Seja pelo quadrinho, seja pelo desenho, seja pelos filmes, são várias mídias, pelos jogos Children of the Atom. E tem vários X-Men vs Street Fighter. O X-Men, ele é um produto cultural poderosíssimo. E por isso, eles sabedores disso aí, utilizam o X-Men para passar essas pautas políticas, né? Mas o X-Men é sobre heroísmo, acima de tudo. É salvar quem não concorda com você. Dificilmente, imagina, 100 militantes assim, ó. Você sabe aquela cena clássica de você pendurado num morro ali, ó. E aí 100 militantes progressistas olhando pra você assim, você é extrema direita. Será que eles iam salvar? Ou será que você sendo extrema direita, fascista, genocídio, a sua morte seria até justificável, né? Todo mundo ia gostar de ver o fim da sua linha da vida, né? E o X-Men sempre teve aquela discussão, né? De qual mutante você gostaria de ser, né? Qual poder você gostaria de... Você sabe qual o poder que eu gostaria de ter? Transformar qualquer coisa em couro. Porque aqui, na Dante Capelli, nós temos produtos 100% à mão, feito em couro, e empresa 100% nacional. E não tem esse poder, né? Não tem. Transformar tudo em couro, você ficaria milionário. E se você tivesse ainda a qualidade da Dante Capelli, você abriria uma loja e ficaria milionário, porque aqui o couro é da melhor qualidade. Com mais de uma década de história, Dante Capelli se consolidou como referência nacional em qualidade, autenticidade e tradição. Você tem carteiras, pulseiras para relógios, itens de escritório, cintos, malas, chaveiros e muito mais. Vá lá no Instagram da Dante Capelli, fala que veio da linhagem. O pessoal lá sempre tá postando todos os produtos, ou entre no site dantecapelli.com.br, Capelli com 2 L's. Lá você pode presentear você mesmo, pode presentear seu pai, sua mãe, sua namorada, seu namorado, seu amigo, seu irmão. Tudo dá pra você dar um bom presente com os produtos da Dante Capelli. São mais de 60 mil produtos vendidos pelo mundo. Então é muita experiência e muita qualidade no seu produto. Então não perca, vai lá no site e adquira o seu produto da Dante Capelli. E antes de continuar, é claro, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal DeuCCC e vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Antes de trazer a nossa primeira resposta definitiva, você viu que a Bella Ramsey tá sendo cotada. Ela tá. Então, mas é aquilo que eu falo. Quando você é muito importante pra pauta, você é um agente. A todo momento tem um atriz ou um ator da temporada. Woke. Quem é o woke da temporada? Nós tivemos a Rachel Ziegler, nós tivemos a Bella Ramsey, agora é o Pedro Pascal, o woke da rodada. E sempre o woke da rodada, ele é cotado pra tudo. O woke da rodada é ótimo. O woke da rodada. Lembra quando era Rachel Ziegler? Rachel Ziegler vai pra Marvel. Rachel Ziegler vai estar na DC. Rachel Ziegler vai fazer não sei o quê. Aí veio a Bella Ramsey. Bella Ramsey vai estar na Marvel. Bella Ramsey... Porque assim, quando a pauta te ajuda, a galera woke, não, coloca ela, né? E nem... Pode ser tudo mentira. Do caso da Rachel Ziegler também. Mas sempre temos o woke da rodada. Agora
é o Pedro Pascal, que vai estar em evidência, vai estar no Quarteto Fantástico. Então sempre tem o woke da rodada. Isso aí é sempre um rodízio. A Bella Ramsey, ela poderia... Se eu fosse escolher a Bella Ramsey pra fazer parte do X-Men, eu colocaria ela pra ser a Calisto. Né? Você lembra da... Ela pode ser A vampira também. Uns defenderiam ela como vampira, né? Isso, pode ser a mística. Se você fosse mulher e se você fosse a mística pra um evento, você iria se transformar de Bella Ramsey em todas as possibilidades que você tem pra conquistar. Isso aí eu deixo pra você pensar. Vamos lá. Número 1. Charles Xavier e Magneto são baseados em Martin Luther King e Malcolm X. Isso é um clássico já, hein? Isso. Essa associação foi popularizada por críticos e fãs, mas nunca foi confirmada por Stan Lee ou Jack Kirby, os criadores originais dos personagens. A analogia surgiu muito tempo depois, durante as fases mais politizadas dos quadrinhos nos anos 80 e 90. E ela não se sustenta. Xavier nunca teve o pacifismo pragmático de King, e Magneto, com seu histórico de terrorismo e supremacismo mutante, está longe da trajetória real de Malcolm X. A comparação simplifica demais os personagens e ignora décadas de construção de narrativa. Magneto é um sobrevivente do Holocausto com traumas profundos que o tornam complexo, mas não necessariamente um revolucionário incompreendido. E Xavier, apesar de idealista, já manipulou mentes e ocultou informações em nome de sua causa. Eu fiquei pensando agora, né? Porque nós estamos tendo a guerra de Israel com o Irã. E agora, lembrando dessa parte do Magneto, né, que ele é um sobrevivente do Holocausto, porque lembra daquele Magneto tava certo, né, que os militantes progressistas, né, eles apoiam o que o Magneto tava fazendo ali no X-Men 97. Eu fico imaginando se o Magneto existisse, o que ele estaria fazendo agora. E esse mesmo militante que tá a favor do Irã, né, tá a favor do Irã, eu acho que o Magneto ele ia se posicionar de uma forma muito dura contra o Irã. Você já imaginou a cabeça do militante? O Magneto indo lá pro Irã e o militante contra Israel, mas ao mesmo tempo achava interessante o que o Magneto tava fazendo. Ele ia ficar assim, ó. Ia dar uma bugada. Nossa! Porque eu não sei como eles já não bugam, porque eles estão à prova de bug, porque eles são o bug. Porque o que tá acontecendo da galera, principalmente progressista ali, dito das minorias LGBT, a favor do Irã, é um negócio assim, é de aplaudir, é de comprar um bolo na padaria e comemorar. Quando esta mentira surgiu? Essa conversa surgiu na época do lançamento do primeiro filme dos Mutantes. O diretor Bryan Singer, apesar de não ter criado, acabou popularizando essa história em entrevistas concedidas na época. Vamos para número 2, essa que o André acabou de citar. Magneto estava certo. Isso. Após a estreia de X-Men 97, a frase virou bordão, camiseta, meme, tomando conta das redes sociais, mas distorce a essência do personagem. Magneto defende a superioridade mutante e frequentemente coloca civis em risco. Ele não é um salvador ou um defensor da raça, mas sim um supremacista. Seus métodos não são necessários nem inevitáveis, são radicais. Em diversos arcos, ele ataca e mata crianças, domina cidades, tenta inverter o campo magnético da Terra. Não se trata de um herói com métodos extremos. Ele é com frequência um vilão que ocasionalmente age como um aliado por conveniência ou por remorso. Dizer que Magneto estava certo é equivalente a dizer que o fim justifica qualquer meio. Mas essa é a ideologia dessa turma. Eles inconscientemente, eles sempre seguem a mesma cartilha, né? Do fim justificam os meios. Então, eles inconscientemente... Isso aí é um negócio, cara. Eu tenho certeza que a maioria deles nunca leram o livro, qualquer livro do pensador, que... Qualquer um progressista que... Assim, não é aquele negócio, né? Pô, deixa eu ler
o que cara... eles replicam, né? deixa eu ler o cara que eu replico pra ver se é isso mesmo. Não. Eles não leram e replicam a mesma coisa. É incrível isso. Ó, mesmo genocídio ou dominação global, uma visão muito parecida com o pessoal da década de 40 que vivia na Alemanha. Os quadrinhos nunca endossaram essa visão e inclusive o arco adaptado em X-Men 97, Atrações Fatais, é um dos momentos mais radicais e absolutistas do personagem. E isso aí também tem o Thanos, né? Que essa mesma galera concordou com o Thanos ali do universo Marvel, ali de exterminar metade do universo. O que eu lembro de gente falando, o Thanos tá certo. É a mesma galera do Magneto tá certo. E é a mesma galera do amor. É uma galera da virtude e tudo mais. Então isso aí já é um clássico dos lacrate, né? Vamos lá, eu quero só ver os perfis no Twitter, né? Daqui a pouco começa. Ó, vamos para a número 3. Essa daí vai atiçar, hein? Os X-Men precisam de mais diversidade. X-Men é há décadas uma das franquias mais diversas da Marvel. Tempestade foi a primeira heroína negra de destaque nos quadrinhos. Personagens como Jubileu, Bishop, Psylocke, Forg, Solaris, Noturno, Karma e muitos outros representam etnias, culturas e crenças variadas desde os anos 70. Ao contrário de outras equipes que só recentemente incorporaram diversidade de maneira forçada, os X-Men desde 1975 são diversos. É verdade que o time original eram 5 jovens brancos americanos: Ciclope, Garota Marvel, Fera, Anjo e Homem de Gelo, mas isso mudou na reformulação que relançou a equipe em maio de 1975, escrita por Lin Wayne e desenhada por Dave Cockrum. A equipe dos X-Men tinha Tempestade, vinda da África, Noturno, vindo da Alemanha, Colossus, vindo da Rússia, Wolverine do Canadá, Ciclope Estados Unidos, Jean Grey Estados Unidos, Banshee da Irlanda, Solaris do Japão e Pássaro Trovejante, índio nativo americano, formando a equipe mais diversa em termos de etnia já criada na história. Nem a Marvel, nem a DC tem uma equipe tão diversa sem fazer panfletagem. E por isso que o X-Men fez sucesso, porque quando você fica forçando uma pauta, quando você força qualquer coisa em uma obra, seja de entretenimento, literária, audiovisual, ela não vai ficar boa. Imagina eu e o Gabriel aqui, a gente ficar forçando toda hora um termo, toda hora, sabe? Não vai funcionar, sabe? E num livro, toda hora você força um negócio que não é orgânico, não é, sabe? Você tá colocando, não vai dar certo. Não vai dar certo. Todo mundo passou a gostar dos X-Men justamente pela criatividade dos personagens, pela história, pelos dilemas ali. Ninguém começou a gostar de nenhum quadrinho, de nenhum jogo de videogame, porque tinha justiça social. Você já lembra de você na escola? Olha, eu comprei um jogo novo de PlayStation. Tinha uma justiça social. Não tem isso. Não tem isso. Não adianta você querer forçar. Não adianta. Lá, quando a molecada, quando a gente era moleque, você se impressiona com o quê? Com o traço, né? Com a animação, com os poderes, com as jornadas. Exato, você tem esse com as personalidades. Você tem esse primeiro impacto, depois você aprofunda na história. Que o X-Men trata dessa pauta do preconceito dos humanos com os mutantes, dos mutantes com os humanos, de um pro outro, isso trata. Mas não é de maneira como é passado hoje. E essa questão de preconceito dos humanos pros mutantes é muito mais medo do que preconceito. Sim. É que eles sequestram, né? Não vamos deixar medo, vamos deixar preconceito. É melhor pra nossa narrativa. Exato. Ó, número 4. Não faz sentido odiarem os mutantes e adorarem os Vingadores. Essa crítica surge frequentemente, mas ela parte de uma leitura superficial do universo Marvel. O preconceito contra mutantes não vem apenas de medo do poder
ou da sua aparência, e sim do fator genético e do inevitável. Mutantes nascem assim. Qualquer um pode ter um filho mutante, sem aviso. Os mutantes são a evolução da humanidade, como o Homo sapiens foi a evolução do Cro-Magnon. E assim como aconteceu com o Cro-Magnon, inevitavelmente, o Homo superior, os mutantes, irão herdar a Terra como espécie dominante, enquanto os Homo sapiens serão extintos, sendo esta, portanto, a origem do ódio aos mutantes. Já os Vingadores são, em geral, heróis voluntários, com origens controladas, poderes adquiridos e visibilidade midiática. Tony Stark dá entrevistas, Steve Rogers é tratado como um veterano de guerra. Os mutantes não têm essa condição. Alguns heróis, inclusive, já sofreram ataques por serem chamados de mutantes, como o Homem-Aranha, que foi tratado como tal pela mídia, no Clarim Diário, em mais um ato de difamação. Portanto, existe um sentido na perseguição, e ela vai de encontro com as duas últimas refutações. Então, faz muito sentido você ter o ser humano se sentir ameaçado, né, por uma espécie superior. E aí você tem toda a guerra. Então eu acho que é muito interessante aqui o que nós temos no roteiro e faz muito, mas muito sentido. Existe realmente uma diferença entre os X-Men e os Vingadores. Os Vingadores, eles têm... É o time pop. Eles estão ali na primeira divisão, né? Eles são o bom mocinho, né? O X-Men, ele já nasce já com uma evolução que já assusta e já deixa os humanos com medo, né? De se sentirem inferiores, né? Sim. Serem raças inferiores. É interessante. Número 5, os X-Men só enfrentam humanos e racismo. Essa é uma das maiores distorções recentes. Quem diz isso claramente não leu X-Men. A equipe já enfrentou alienígenas como Shi'ar e a Ninhada, entidades cósmicas como a Fênix, mutantes malignos, clones, ciborgues, demônios, zumbis e etc. Temos aqui uma breve lista de alguns dos maiores vilões do X-Men. Número 1, Magneto. Ele é um mutante. Sobrevivente do Holocausto, se tornou um supremacista e um terrorista mutante. É o primeiro e maior adversário dos X-Men. Apesar de alguns momentos como aliados e eventuais tentativas de trilhar o sonho de Xavier, Magnus é uma pessoa cruel e enxerga os humanos normais como inferiores. Tem outra galera que enxerga ali, principalmente no Twitter, que enxerga os outros como inferiores também. São os superiores da sabedoria, né? É o virtuoso. Ele enxerga todo mundo, mas ele não tem a minha virtude, ele não tem a minha sapiência. Vamos para o próximo, Fanático, que é o Juggernaut. Vilão com força sobre-humana, mágica, meio-irmão de Charles Xavier. Após encontrar o Rubi de Sitorak, tornou-se uma força implacável e imparável, muitas vezes inimigo dos X-Men por rancor pessoal e fúria descontrolada. O rancor faz, né, a pessoa se tornar um vilão. Eu conheço bem como é que é isso aí também. Apocalipse, mutante ancestral nascido no Egito, acredita na sobrevivência do mais forte, usa tecnologia alienígena para evoluir mutantes e moldar guerras, buscando eliminar os fracos e controlar o destino da espécie mutante. Sentinelas, robôs gigantes criados para caçar e exterminar mutantes, sendo usados por governos militares e vilões humanos como Bolivar Trask. Cassandra Nova, entidade mutante psíquica parasita, nascida como o gêmeo maligno de Xavier. Possui poderes telepáticos imensos e destruiu Genosha, matando 16 milhões de mutantes. Representa o reflexo sombrio da mente de Xavier. Senhor Sinistro, geneticista mutante criado por Apocalipse e obcecado por mutantes. Manipula linhagens e cruzamentos genéticos. Fascinado pela união das famílias Summers e Grey, age nas sombras criando clones, experimentos e mutações perigosas. São vários mutantes, né? Os vilões do X-Men. A gente tá citando vários aqui e... basicamente não tem humano, né? Porque o humano não representa nenhum perigo pro mutante. O humano só fez o sentinela. O humano faz o robô. O humano, ele, sei lá, dispara míssil, né? Ali do exército, mas
quem é a verdadeira ameaça pros X-Men são os outros mutantes, né? Eu poderia citar mais uns 300 aqui, que estão na pauta, mas eu vou pular para o item número 6, que é: os X-Men são uma metáfora para minorias. Aí vem, hein? Essa aqui é a maior mentira contada por pessoas que nunca leram uma HQ dos X-Men. Nas mentiras anteriores, já deixamos claro que os X-Men não são baseados em nenhuma personalidade que envolve lutas raciais. Seus principais inimigos não são humanos e o preconceito sofrido por eles não é por serem diferentes, e sim por serem uma evolução da humanidade. Quando esses elementos são colocados lado a lado, fica evidente que X-Men é muito mais um épico sobre evolução do que uma simples panfletagem política sobre minorias. Ah, mas os humanos sempre foram os piores inimigos dos X-Men. Não foram. Basta olhar as principais tragédias mutantes nos quadrinhos e você vai notar que nunca foram os humanos por trás. Vamos a alguns dos desastres, tá? Das tragédias. O massacre dos mutantes, um genocídio cometido pelos carniceiros nos túneis dos Morlocks, a mando do Senhor Sinistro, e de extinção, o primeiro arco da fase de Grant Morrison. Temos a Dinastia M, que tem um colapso mental. Temos o vírus Legado. E tudo isso criado por mutantes. Eu acho que o Ednor sintetizou muito bem aqui o roteiro, de que o ser humano ele não representa nenhuma ameaça pro mutante. Porque o mutante, ele é a evolução. Ele é a evolução do ser humano. Então, quando a gente fala de evolução, vamos brincar aqui, o mutante é o Charizard. E o ser humano, ele é o Charmander. Então, não existe nenhuma possibilidade. E aí você tem os mutantes. Porque aí você tem o negócio do X-Men. Mesmo sendo evoluído, o X-Men, ele quer proteger o ser humano. Ele ainda quer a proteção do ser humano. Só que aí você tem outros mutantes com relações com humanos, com relações com outros mutantes. E aí você tem uma mistura que eu sempre falei isso aqui na linhagem, que a beleza do X-Men. É isso mesmo. Você tem um mutante contra mutante, o mutante a favor do humano, o humano a favor do mutante, o humano contra o mutante, e você tem tudo isso, que é assim que seria. Não é um negócio claro, um negócio binário. Não, essa é a beleza do X-Men. E eles serem a favor, salvarem quem quer que seja, né? Sempre tá ali promovendo a paz. Então, esse pra mim é o grande resumo do X-Men. Toda a complexidade de X-Men é o que sempre atraiu a gente, né? A individualidade de cada um, o heroísmo. Os vilões de X-Men são excelentes e não faria nenhum sentido você ter um vilão humano no meio de um monte de mutante mega poderoso. Exato. E isso sempre nos atraiu. É que você percebe, né, que o Lacrate, ele sempre tenta encontrar a boa e velha brecha na lei. O famoso jabuti. Sempre tenta. Se eu tenho uma história onde em uma brecha eu consigo trazer ela pra transformar em pauta, eu vou fazer. É isso aí. Sempre. Prestem atenção, e não somente em super-heróis, mas como tudo. E X-Men sempre foi muito sobre heroísmo, sobre sacrifício, sobre dilemas, sobre conflitos, sobre personalidade, sobre poderes. Sempre foi. E queremos o filho do Schwarzenegger de Ciclope. Arnida Ciclopa. E vai vir aí, hein? Vai vir o filme dos X-Men. E estaremos aqui pra presenciar. O Bill DeMaio... Bill DeMaio tá rendendo o Instagram, hein? O Bill DeMaio, ele trouxe um bom X-Men 97. Ele aplicou algumas panfletagenzinhas, mas contou uma boa história. Conseguiu resgatar esse heroísmo. A gente gostou muito de X-Men 97. É claro que para o filme do X-Men é inevitável você ter o conflito e o confronto do preconceito dos humanos para com os X-Men. É inevitável isso. Desde que o filme não seja sobre isso, porque X-Men nunca foi sobre isso. Sempre foi sobre heroísmo. Beleza?
Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.